Olha o que está escrito na Bíblia. Ao cair da tarde, daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou a mão e o lado. E os discípulos se alegraram. Portanto, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguém perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e se lhe retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Verso de número 26. Passado 8 dias, estavam outra vez reunidos os discípulos, e Tomé com eles. A porta estava trancada, com medo dos judeus. Veio Jesus e se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor Deus e Senhor meu. Disse Jesus: porque me vistes, crestes. Bem-aventurados que não viram e creram. Pode tomar assento. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro eu queria tirar algumas pequenas dúvidas nesse pouco tempo. Eu acho que alguns de vocês disseram assim: que história é essa desse versículo que diz: se de alguns vocês perdoarem os pecados, serão perdoados, e se vocês retiverem o pecado de alguém, ficará retido. Deve ter alguém aqui que pegou só isso, embora a mensagem de hoje que o Senhor quer nos falar não seja isso. E eu gostaria de falar. Isso, em algumas religiões, fez com que alguns líderes se sentissem do tamanho de Deus, ou tomassem o lugar de Deus, ou pegassem as prerrogativas de Deus, achando que eles podem perdoar pecados. E daí, existem autoridades religiosas que a gente diz são infalíveis, que a gente tem que confessar para eles perdoarem pecado, quando eles não podem perdoar nem os próprios pecados deles. Então, o que que a Bíblia quer dizer? Se vocês retiverem pecados, serão retidos. Se vocês perdoarem, sabe o que a Bíblia quer dizer aqui? A Bíblia quer dizer assim, exatamente aquilo que eu falei para vocês. Como é que a gente faz com que uma pessoa fique com o pecado dela retido e não possa ser perdoado? Quando nós negamos para esta pessoa o direito de ela conhecer o amor de Deus, por não fazer a obra missionária de propagar o evangelho àquela pessoa. É a forma que a Bíblia diz. Tem duas formas. Uma, eu que sou portador da mensagem de salvação e do testemunho de que eu era pecador também, e alguém fez com que a mensagem do Senhor chegasse até mim de algum modo, e eu descobri o amor de Deus, os meus pecados foram perdoados. Eu devo, a Bíblia diz, dar de graça o que de graça recebestes. E Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Exatamente o mandado da comissão missionária. Por isso é que quando eu falo aqui na igreja sobre a Rede Boas Novas, eu me empolgo todo, sabe? Porque nesse momento há mais de 4 milhões de pessoas. E se quisesse, 50 milhões de pessoas poderiam estar ouvindo a mensagem do Evangelho agora, junto conosco, cultuando a Deus junto conosco. Amanhã no Centro de Convenções, nós teremos o culto, a Rede Boas Novas vai ter os satélites aí, nós pagamos uma fortuna, 200 mil só de satélite aí, chamamos Jesus Sat, satélite de Jesus, para cobrir o mundo todo. Se 50 mil pessoas quiserem amanhã, eles podem procurar a Rede Boas Novas e conhecer o amor de Deus. E com isso, o Senhor está dizendo: vocês não estão retendo a mensagem, não estão acumulando. Assim é que a gente faz com que pecados permaneçam ou pecados sejam perdoados. É compartilhando o amor de Deus, a mensagem de Deus. Não é no confessionário, eu me achando senhor, bispo, sacerdote, apóstolo, e dizendo: eu perdoo teus pecados. Quem pode perdoar pecados, senão o Senhor Deus?
Essa é o significado disso. O que eu quero hoje conversar com vocês, um pouco falar, pensar um pouquinho nesse começo do ano. Sempre quando a gente vira o ano, eu gosto de olhar as pessoas. Eu não sou do mundo, mas estou no mundo. E tem uma música que diz assim: adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que já nasceu. É que vai nascer, mas eu estou adaptando. Que já nasceu, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Vocês lembram? Todo mundo canta isso. E eu já preguei aqui sobre isso, inclusive, em passagem do ano. Existem coisas que são velhas e coisas que são novas, logicamente. E nós temos um critério de avaliar as coisas diferente, tanto de Deus quanto da Bíblia. O nosso critério de avaliar as coisas é pela idade. E quase sempre a humanidade toda é dividida em dois grupos. Aqueles que gostam de coisas velhas e dizem que as coisas velhas é que são boas porque são velhas, duraram e são boas. E o grupo que acha que as coisas velhas, só o nome de ser velho e antigo já não é bom, que tem que ser coisas novas para poder serem boas. É por isso que no mundo todo há um conflito de gerações. O conflito de gerações é entre as gerações mais idosas e as gerações mais novas, que nem sempre a gente consegue administrar. É por isso que na família, dentro de casa, há conflito. O papai não entende, às vezes, o filho. Principalmente aqueles pais que casam muito tarde, ou que geram filhos muito tarde, ou de um segundo casamento. A brecha é tremenda, porque existe uma idade mais natural para gerar filhos. Quando a gente está mais perto da idade do filho, a gente tem um pouco mais de força, entende a cabeça dele mais. Mas imagine só um menino aí correndo, e o papai de 70 anos e o menino falando gíria, que o papai nem sabe o que é, o papai só quer se embalar na rede, furar a rede, o filho quer correr, e o filho dizendo: esse meu pai é preguiçoso, esse meu pai é doente, esse meu pai é mole, se é para viver assim, e o pai olhando para o filho dizendo: que menino louco, que menino doido, que menino que está falando um monte de palavrão, que menino que eu não entendo, essa geração não presta. Assim é a humanidade. A coisa mais difícil na humanidade é a gente diminuir essa brecha, diminuir esse abismo que tem entre gerações e entre coisas novas e coisas velhas. E olha, deixa eu dizer para vocês aqui, na igreja é a mesma coisa. Não sei se vocês já viram, aqui na igreja em Belém, não, mas nós já tivemos um tempinho um pouco mais difícil, sem dúvida nenhuma, onde no culto a gente olhava só gente de cabeça branca quase, aquela juventude toda que está lotando ali, ó, lá em cima. Dê um grito aí, juventude, dá um grito bem forte aí, qualquer grito. Aí, ó. De vez em quando eles dão uma subida, eu digo para ele: não assobia não, na igreja não, pelo menos enquanto eu viver, porque dói no meu ouvido. Mas eles assobiam. Uma juventude extraordinária. Hoje de manhã eu cheguei aqui, eu fui passando pelas classes, vi aquela adolescentes, criança, minha alma ficou feliz, embora eu me sentisse um pouco mais velho, de que eu já estou passando. Que vida, que felicidade. Mas na igreja existe. Existe aqueles que dizem assim: hoje o culto foi muito barulhento, não foi para mim. Aí o jovem vem e diz: o culto foi muito morto, não foi para mim. O som está muito baixo, porque nós mais idosos tem mais baixo. A juventude estoura o som e vai lá para frente. Os mais idosos dizem: não tem crente mais como antigamente, porque a juventude é cara de jovem. Não dá para a gente dizer: vem aceitar Jesus. E alguém aceita Jesus com 15 anos e diz: agora eu vou te fazer um processo de envelhecimento para tu ser crente e estar no céu. Não tem. Quase sempre a geração mais antiga, ela é compreensível, mas ela tem inveja, porque ela se esqueceu do tempo que ela era jovem e fazia as mesmas coisas que o jovem fazia também, depois que envelhecer o jovem. Mas também, às vezes, existem os jovens que são totalmente intolerantes, eles pensam que são dono do mundo e que não vão envelhecer. Eu fico rindo da cara deles. Eu tenho filhos. Coisas interessantes, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Louvor é uma das coisas que mais separam as gerações. Se for a juventude, adolescente, pode pegar que a guitarra mais em ritmo meio de jazz, um pouco rock, e cantando, e o instrumento mais alto do que a voz. E para eles isso é extraordinário. Já para nós,
Se o som for muito alto, o instrumento for muito mais alto, o ouvido dói, a gente para de cantar e não canta mais. É assim que a gente faz. E aí, como é que a gente consegue ver essas coisas diferentes? Um certo sábio disse: se os idosos tivessem a força dos jovens, e os jovens a vivência e experiência dos idosos, o mundo seria outro. E é verdade. É verdade. Então tem que ter um pouquinho de tudo. Nós que já vivemos um pouco mais, temos que entender. O recém-nascido, o adolescente, o jovem, temos que animá-lo. A Bíblia diz que o papel da nossa geração mais velha é animar, é não tratar a juventude com muito rigor e exigência para que eles não se desanimem, principalmente servir a Jesus. Do outro lado, a juventude, a Bíblia diz, respeitem os mais velhos, os pais de vocês, e aprendam um pouco. E pode ficar tranquilo, papai e mamãe que está preocupado com a juventude aí, semeie a palavra nessa juventude. E essa juventude que hoje só canta uma música mais acelerada, pode deixar que quando ele chegar nos 30, 40 anos, ele vai começar a cantar mais perto, quero estar, meu Deus, de ti. Canta, não tem jeito. Não é preciso vocês fazerem nenhum esforço, tá? Você que não consegue vir à escola dominical e trazer o rapaz, a moça, vá orando e vá semeando o evangelho. É só casar e ter um filhinho, quando ele sentir que ele tem responsabilidade de formar aquela criança, e ele não sabe que mundo vai ser o daquela criança, ele precisa de um lugar seguro, ele procura logo a escola dominical para trazer a criança. Pode deixar. Eu já estou logo profetizando para vocês aí em cima, tá bom? Ou jogando a praga. Eu fico só esperando, eu digo, vou esperar mais 5 anos. Você vai ser, eu fui você hoje, você vai ser eu amanhã. Assim nós somos uma vida muito normal, tranquilo. E nós temos às vezes dificuldade de pensar nas coisas de modo diferente. Na Bíblia Sagrada, no capítulo 13, verso 52 de Mateus, coloque aí na sua Bíblia, para você ler em casa. O Senhor Jesus disse assim: todo homem sábio no caminho espiritual, no caminho de Deus, todo bom escriba, todo bom sacerdote, atenção, é como um pai de família que tira do seu bom depósito coisas novas e coisas velhas. Atenção aí, juventude, atenção, irmãos mais idosos. Todo pai de família, todo homem versado na lei de Deus, todo homem que quer agradar a Deus, todo homem que assim pensa na obra do Senhor e fazer como Deus quer, é semelhante a um pai de família que tira do seu bom depósito coisas novas e coisas velhas. Pode ficar tranquilo e ter certeza disso. Ou seja, a Bíblia diz equilíbrio. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus é assim. E eu disse para vocês, uma coisa mais, não é? Nós lemos na Bíblia Sagrada juntos, a maior concentração de a paz do Senhor que existe na Bíblia, ou de a paz seja convosco. No capítulo 20 e o verso 19 de João, que nós lemos. É a maior concentração que existe dessa saudação. E eu quero falar rápido do valor dela para cada um de vocês aqui. Eu já falei isso faz tempo. Quando começa o ano, de vez em quando eu falo sobre coisas novas e coisas velhas para a igreja, principalmente pensando nos jovens. Vocês sabem qual era a frase preferida de Jesus? Vocês arriscam? Se Jesus não tivesse tempo de dizer outra coisa, o que é que Jesus dizia? Paz seja convosco. Se ele não pudesse dizer mais nada, não tivesse tempo de dizer mais nada, se o Senhor Jesus não tivesse, ele dizia, paz seja convosco. Sabe qual é a segunda frase que Jesus mais usava? Vocês arriscam? Eu gosto de Jesus. Às vezes a gente diz para o jovem, para a moça, você tem que servir Jesus, senão você vai para o inferno. Senão você vai apanhar, senão você vai ter chicote de Jesus. Acaba com isso.
Nós temos que servir Jesus, porque não há ninguém igual a Ele, semelhante a Ele, bom como Ele, alegre como Ele, abençoado como Ele, que nos abençoa, que nos ajuda e que nos entende. A segunda frase que Jesus mais usava era: não temas, tem bom ânimo, eu estou contigo. Pode olhar. A segunda frase na Bíblia, onde ele chegava, o camarada estava em aperto, onde fosse ele dizia assim: bom ânimo, sou eu, não tem mais. Essas são três frases da Bíblia. Quase sempre a gente vai ler a Bíblia e diz assim, na Bíblia Jesus disse: tu vai para o inferno, tu vai morrer, o diabo vai te pegar, o demônio vai te pegar, estou de olho em você, não peque, se você errar, eu não perdoo. E essa não é a história de Jesus. Se ele chegasse, a palavra dele é: paz seja convosco. Diga comigo: paz seja convosco. Vamos encerrar agora esse momento de comunhão que tivemos no programa Voz da Assembleia de Deus de hoje, com uma oração. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo que Tu estás fazendo pelo Brasil afora. Nesse momento, Senhor, suplicamos a Tua bênção sobre cada pessoa que assiste a Boas Novas, Senhor, com milagre, com salvação, com cura. Glorifica o Teu nome, Senhor, na vida dessa pessoa. Nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A gente encerra o programa desejando, claro, a paz do Senhor para todos vocês e colocando o desafio a Boas Novas. Essa missionária, ela precisa de semeadores. Seja um semeador da Boas Novas, seja um sustentador do programa Voz da Assembleia de Deus. Nós contamos com você. Deus conta com você. Os contatos estão na sua tela. Código 21 2112 6300. É o nosso call center à sua disposição. Vamos completar 20 anos. Você conhece essa história? Junte-se a nós e vamos continuar escrevendo essa história juntos. A paz.